The one you gave, I made it true. It was slowly, who will just see. The one you gave, you are free. Yeah.
Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É com grande alegria podermos estar mais uma vez na casa do Senhor para podermos cultuar a Ele, que é o único que merece todo o nosso louvor e adoração. O culto de hoje está sendo dirigido pela Sociedade Interna de Homens, a UPH. Eu peço aos irmãos que curvem suas cabeças, fechem seus olhos, para nós falarmos com o Senhor. Bendito Deus, louvado seja o seu santo nome. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio de estar mais uma vez na sua casa, Senhor. Somos gratos porque, primeiramente, o Senhor colocou no nosso coração o desejo de vir à sua casa te cultuar. E também porque entendemos que o Senhor é o único que merece nosso louvor e adoração. Te pedimos que o Senhor esteja aqui conosco, nos ensinando a te adorar em espírito e em verdade. Também, Senhor, o nosso desejo é que ao final desse culto o Senhor tenha se sentido honrado e glorificado. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu peço à congregação para se colocar de pé para nós louvarmos a Deus com o hino de número 14. Louvor. Ainda de pé, meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 100. Salmo 100, versículo 1 e 2. Vamos ler todos a uma só voz. Salmo 100, versículo 1 e 2. Celebrai com júbilo Ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Eu convido agora o grupo de louvor para nos conduzir em cânticos a Deus. Provavelmente o grupo de louvor vai pedir vocês para ficar de pé, então pode continuar de pé. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite.
Graça e paz a todos. Chegou o momento da gente adorar o nosso Deus, da gente exaltar o nome dele, glorificar, louvar o santo nome dele. E dizer, né, e o quanto a graça dele é tremenda, eu costumo dizer que quando a gente acorda de manhã, quando a gente respira, é tudo pela graça, né? O fato de nós estarmos aqui é graça, a graça dele nos sustenta, né? A graça dele sustenta as nossas vidas. A misericórdia de Deus é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Então, eu peço que a igreja, nesse momento, adore com gratidão e com alegria, amém?
venhamos seguindo, provando e adorando o nosso Deus.
semeia o deserto, haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, mesmo acertado, mas com toda a referência devida à palavra de Deus, vamos ler em Salmos 103. Salmos 103, do versículo 1 ao 8. Vamos ler de forma alternada. Salmo 103, do versículo 1 ao 8. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, logando Ganho e a assaz Amém. Palavra do Senhor para a nossa vida. Palavra essa que nos sustenta, que nos consola e que nos dá confiança. E com base nessa confiança, que nesse momento nós vamos entrar num momento de confissão de pecados. E mais uma vez eu peço aos irmãos que curvem suas cabeças, fechem seus olhos e declarem diante do Senhor os nossos pecados, as nossas falhas. E após alguns segundos, eu vou pedir ao diácono Zezinho que quebre esse silêncio. Pai querido, Pai de amor, nesse momento estamos aqui, Senhor, prestando este culto a Ti, ó Pai, em louvor e adoração a Ti, Deus. Ó Pai querido, obrigado por trazer-nos a Tua casa, Senhor, para receber de Ti a Tua bênção, a Tua unção, Senhor, nesse momento. Ó Deus, estamos aqui, nesse momento, pedindo perdão pelas nossas falhas. A Tua igreja está se derramando a Ti, Senhor, tudo aquilo que não foi do Teu agrado durante esses dias, Deus. Que o Senhor possa estar aqui nos abençoando e nos perdoando nossos pecados e as nossas falhas, ó Deus. Continua conosco, dá-nos a alegria de estar na Tua presença. Prepara-nos, ó Deus, para a Tua mensagem daqui a pouco. Ó Deus, nós pedimos tudo isso com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Certos que fomos perdoados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu convido para continuarmos louvando ao PH.
convido agora o diácono de plantão para o nosso momento de ofertório. Na oração de consagração, eu peço ao diácono que já faça a oração de iluminação, ok? Meus irmãos, vamos nos pôr de pé, por gentileza, aqueles que nós achamos que foi fé e constância. Nós vamos fazer a leitura em Salmos 116, versículos de 12 a 14. Salmos 116, versículos de 12 a 14. Amém? Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Tomarei o cálice de salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Meus amados, aqueles que estiverem preparados para trazer os seus dízimos, suas ofertas, por favor, venham agora. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por o Senhor ter permitido que nós estejamos aqui mais uma vez na sua casa. Estamos aqui, Pai, para declarar o nosso amor por Ti. Estamos aqui para declarar que somos dependentes de Ti. Somos totalmente
dependentes de Ti. Precisamos do Senhor, Pai. Continue nos acompanhando, nos levando, nos trazendo, nos iluminando quanto ao que fazer. Que possamos estar levando a Sua palavra, os Seus ensinamentos para aqueles necessitados que estão fora dessa casa. Ó Senhor, nós declaramos que Te amamos e não conseguimos viver sem Ti. Esteja conosco, com as pessoas, ajudando as pessoas que irão administrar essa receita, para que tudo seja feito de acordo com a Sua vontade, para o Seu bem, para a Sua obra, para a realização de todo o trabalho que o Senhor deixou para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Esteja também, Pai, o orador que vai trazer agora a palavra, ilumine ele, Pai. Esteja, mexa no coração dele, faça com que ele tenha clareza nas palavras, para que todos os seus filhos que estão aqui presentes possam entender, compreender tudo que será dito por esse jovem que está aqui junto conosco. Meu Pai, nós te agradecemos sempre por tudo, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Para mim é mais uma alegria imensa aqui compartilhando, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Sempre um frio na barriga, porque não é muito de costume, mas acho que eu vou ficar com medo o dia que o frio na barriga acabar. Nós estamos todos os domingos fazendo uma série sermão no livro do profeta Jonas. E nas últimas aulas, na primeira aula, no primeiro culto, domingo o pastor falou no capítulo 1, 2 e semana passada o Felipe falou do 3, do versículo 1 até o versículo 4. E hoje eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Eu vou tentar uma coisa. Cadê o André? Está lá na frente? Vou tentar aqui. Livro de Jonas, capítulo 5, 3, versículo 5, do versículo 5 até o 10. Isso, estou bem na aula do DVD para aprender. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, do versículo 5 até o 10. O livro de Jonas, ele é muito popular, até mesmo na cultura pop, mais conhecido pela história de um homem que foi engolido por um grande peixe. Muitas pessoas acham que é uma baleia, mas a Bíblia não deixa claro que é uma baleia. Fala que é engolido por um grande peixe. E para aqueles que não estiveram nas últimas, mesmo sendo um livro conhecido, para aqueles que não estiveram aqui nos últimos domingos, e eu recomendo que esteja, porque nós vamos continuar falando sobre esse livro. Jonas era um profeta, ele era contemporâneo do rei Jeroboão. Era um período onde os hebreus eles viviam no meio deles, uma respectiva paz ali, vamos dizer assim, só que era um período de muita idolatria. Tinha acabado os problemas civis entre eles, mas muita idolatria. O rei Jeroboão, ele colocou altares ali para o povo hebreu, altares de Baal, que sempre foi um deus pagão que, vamos dizer assim, que bateu de frente, digamos, com o povo de Deus, os hebreus, e ele estava ali, naquele período, o rei Jeroboão, inclusive, até mesmo altar ele tinha levantado. Só que Jonas, diferente de muitos profetas que nós vamos ver na Bíblia, que profetizava para o seu próprio povo, Jonas foi um profeta que Deus
deu uma ordem para que ele profetizasse para os assírios, os ninivitas, que era naquele dia, naquele período ali, só uma das cidades maiores, de maior relevância, poderosa, rica, também violenta e muito cruel. Era a capital da Síria, e como ela estava no momento, começando o seu período de expansão, e por lugar onde eles queriam ir, eles teriam que massacrar o povo hebreu, eles teriam que passar por cima, eles teriam que os conquistar, e eles tinham uma característica também de sempre vencer, de imprimir nas pessoas um terror psicológico. Eles amarravam pessoas em animais e puxavam para arrebentar, e eles arrastavam, eles ofereciam crianças e pessoas a deuses pagãos. Era um povo que tinha tudo de problemático, tudo ali. E Jonas, vamos dizer, olhando para o nosso lado humano, ele tinha vários motivos para quando Deus ordenou para ir ali, no motivo humano, para dizer, primeiro, para ter medo, e segundo, para ele, naquele coração dele, ele achar que aquele povo não era digno de ouvir uma palavra de salvação, que na verdade não foi uma palavra de salvação, foi uma palavra de juízo. Ele não queria nem sequer dar uma palavra de juízo àquele povo. Então, naquele período, Jonas, todo mundo já conhece, ele fugiu para Tarso, que era a cidade totalmente oposta de onde ele deveria ir. E quando ele, no trajeto, começou uma tempestade, e eles descobriram, todos conhecem a história, jogaram Jonas no mar, e ele foi um grande peixe. Depois de 3 dias ele clamou. O capítulo 2 é muito sobre a oração de Jonas, e esse grande peixe o levou até Nínive. Nínive, para trazer no nosso contexto, vamos dizer que fica ali onde é o Iraque hoje, lugar tranquilo até hoje de ir. Então, Jonas, quando ele chegou naquele lugar, a palavra fala no capítulo 3 que a cidade de Nínive, para você andar ela de canto a canto, teria que levar 3 dias. E Jonas fez todo esse trajeto, todo esse evangelismo, ele fez em apenas 1 dia. E não se sabe, talvez ele fez com medo, porque ele chegou numa cidade onde, se visse que ele estava profetizando algum juízo ali, eles podiam matar. Ou também, a gente sabe a história de Jonas, tudo que ele fez, talvez ele fez isso tudo muito rápido para dizer, para depois não dizer que eu não falei. E começou, ele fez tudo isso em 1 dia. E Jonas percorreu a cidade e pregava: ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Ele falou, não era um sermão longo, não era um sermão eloquente, ele falou isso. E no texto que nós vamos ler, eu convido os irmãos a ler comigo, versículo 5 até o 10, eu leio os irmãos acompanhando. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do trono, tirou de si vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos do pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Esse texto, quando a história de Jonas, que eu falei no início que era conhecida como o homem que foi engolido por um grande peixe, ela é uma história de um Deus soberano.
ela é total soberania de Deus, confronta profetas, cidades, nações. E aqui, quando até esse versículo nós vemos a história de Jonas, a visão de Jonas, nessa parte aqui a gente já começa, é como se o diretor do filme tivesse feito um corte e começado a contar a história na perspectiva do povo de Nínive, dos ninivitas. Nínive é uma cidade que eu já falei na introdução como é. Naquele momento que nós vemos aqui, que nós lemos, é o que muita gente, que nós entendemos, que nós aprendemos, que nós chamamos de avivamento. O avivamento que todos nós já ouvimos falar do avivamento na história das igrejas, depois vem reavivamento, que é Deus reacender aquela chama. E nós vemos no Brasil o falar desse avivamento, nós vemos na sociedade que nós vivemos as pessoas buscarem esse avivamento, e é correto buscar o avivamento, é correto buscar o reavivamento, mas aqui nós aprendemos como ele acontece de fato. E não importa a raça, não importa a cor, não importa a região, quando Deus ele direciona, ele manda e ele elege, acontece. Quando eu estava lendo esse texto, lendo a história de Nínive, e é interessante quando a gente estuda, o Rony, que aí está estudando história, a gente começa a fazer um paralelo que a sociedade, ela meio que não muda. Ela vai repetindo aspectos que ela teve um dia na atual sociedade. E eu estava vendo que muita coisa que acontecia em Nínive ali, a questão política, a disputa que eles viviam é muito parecida com o que a gente vive hoje. Eles criam nos Deus deles, eles tinham religiões deles, e nós vivemos numa sociedade, num país que se diz cristão. O Brasil ele é um país que se diz cristão, é um país que cada ano que passa, até um tempo atrás ele era cristão, mais católico, hoje ele é mais protestante. Só que quando você faz a conta, ela não bate, porque quando você vai ver outras pesquisas, é o país mais corrupto, um dos países mais corruptos do mundo. Não era, se o evangelho cresce no país, a tendência é a corrupção cair. Então o que nós vivemos é um evangelho, nós não vivemos, na nossa maioria, um verdadeiro evangelho. E então, nós podemos nos colocar, nós podemos entender, de trazer para os nossos dias, o entendimento da sociedade que nós vivemos, e até mesmo nós, os nossos corações pecaminosos. Todos nós, se não tivéssemos sido salvos por Deus, seríamos potenciais ninivitas, e como lemos aqui, a graça de Deus, a salvação que veio até nós, que nos trouxe até aqui, que nos impede, porque somos humanos, e o pecado está em nós desde que nós nascemos. E quando a gente começando a ler esses versículos, Jonas, ele prega de forma rápida, ainda 40 dias Nínive será subvertida, e mesmo assim causou impacto na cidade. Jonas, quando a gente lê a história, ele pregou sem querer estar ali. Para começar, ele estava pregando num lugar onde ele nem queria estar. Depois, sem espetáculo, sem emoção, sem grande estratégia, sem uma mensagem elaborada, ele só passava dizendo: ainda em 40 dias Nínive será subvertida. E a cidade, a Bíblia fala que os ninivitas creram. É a primeira ação do avivamento. O avivamento ele não começa num estádio lotado. O avivamento ele não começa em multidão. O avivamento começa primeiro em nosso coração. É uma ação do Espírito Santo em nosso coração e você crê. A ação do Espírito nos nossos corações que nos faz temer a Deus. E eles creram. Jonas ele não parava para conversar com ninguém, ele não estava ali discipulando, ele estava trazendo uma mensagem de juízo. E a cidade foi impactada. Porque o poder não estava em Jonas, o poder não estava nele, o poder estava em Deus.
que a mensagem que nós lemos na igreja, o poder está nela, não está em quem está transmitindo. A palavra ali, ela confrontou o coração deles, ela foi de encontro ao coração. E o avivamento veio de dentro, começou. Eles creram, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, vestir-se de pano de saco naquele período era uma forma de mostrar uma contrição, de mostrar que você está no mais baixo nível do seu íntimo ali, da sua humildade. E eles fizeram isso, desde o maior até o menor, sem exceção, todos creram. Nós, como eu disse, nós vivemos num tempo onde muitos acham que a transformação espiritual, ela depende de performance, da estética, da eloquência, da produção da emoção, mas Jonas, ele nos mostra que Deus continua usando, é a palavra, o foco principal é a palavra. A gente pode tentar florear, a gente pode tentar fazer. O foco principal para iniciar o avivamento, pregar a palavra. E mesmo confrontar com Jonas, com a palavra de juízo. Porque nós, às vezes, quando vamos evangelizar, é sempre Deus te ama, Jesus está com você, está passando alguma coisa, vamos lá. Mas aqui uma palavra de juízo, de dizer que 40 dias, eles tinham 40 dias para se arrepender. No versículo 6, eles, continuando aqui, eles vestiram-se de saco. Os ninivitas, eles não apenas sentiram as emoções, eles mudaram a postura, porque o arrependimento, o avivamento, quando ele começa a agir, ele começa no coração, ele vai se refletir na nossa postura, e o texto mostra que eles fizeram jejum, quebrantamento, humilhação, e mais à frente vai dizer que o rei ordenou que ele abandonasse os seus maus caminhos. Então, arrependimento interno. Esse arrependimento interno começa a produzir uma forma diferente no agir. O que nós vemos nos nossos dias, nos famosos avivamentos que eles fazem, é culto sem transformação, é eventos, emoções sem arrependimento, as pessoas choram, as pessoas se caem, mas sai dali, não transforma nada, continua sendo a mesma pessoa, vive uma vida na igreja de um jeito, lá fora tem outra pessoa, tem até 3 vidas, uma no casamento, uma no trabalho, uma na igreja, e o mais, religiosidade sem santidade. Nós vivemos uma sociedade onde ela é religiosa, nós não temos uma sociedade cristã, nós temos uma sociedade religiosa. E no versículo 6, chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono. Interessante que ele era rei. E a primeira coisa que, quando ele soube Jonas, a mensagem chegou até ele, não foi através de Jonas. Ele viu o acontecimento na cidade. O acontecimento na cidade levou a informação a chegar no rei. E quando ele soube, foi no coração dele, porque antes do decreto, ele desceu do seu trono, tirou de si as vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinta. O rei, ele se desceu, ele também, antes dele anunciar o decreto, ele se humilhou, ele entendeu que ele também não era nada. Isso vai falar muito desse processo que nós estamos vivendo do avivamento. Quando o rei é a autoridade maior, às vezes nós queremos que tenhamos um Brasil cristão, elegendo um presidente, um deputado cristão, mas aqui nós entendemos que a religiosidade chegou lá porque pessoas foram transformadas. A nossa sociedade, Piabetá vai ser transformado quando eu estiver transformado. Magé vai ser transformada quando, e assim vai, as coisas vão chegando, começa no nosso coração, porque a partir do momento que o meu coração, ele se transforma, eu vou começar a dar bom exemplo, o meu bom exemplo será exemplo para outras pessoas, para os filhos, os meus filhos vão nascendo, vão crescendo com aquele entendimento, com aquele temor, e
vai gerando uma sociedade que lá na frente pode aparecer a pessoa que quebra esse ciclo do que nós vivemos no país. Porque se nós ficar tentando cortar lá em cima, atingir lá em cima, nós temos que trabalhar na base, que é o nosso coração. Começa em nós. O avivamento começa em mim. O rei, ele saiu do trono, ele tirou as vestes reais e ele sentou na cima. Antes do decreto público, houve um quebrantamento pessoal. A transformação verdadeira, como eu expliquei, ela começa no coração. O problema do nosso tempo talvez não seja apenas uma sociedade distante de Deus. Talvez seja nós mesmos aqui, distante de Deus. Quando eu falo todo mundo lá fora. O Brasil não tem jeito, a gente pensa como Jonas, que falou, Deus não tem jeito para aquele povo, não tem jeito para aquela sociedade, talvez na minha casa não tem jeito para o meu irmão, não tem jeito para o meu pai, não tem jeito para o meu cônjuge. Talvez nós somos os Jonas todos os dias de olhar para as pessoas do nosso lado e falar, não tem jeito. Mas, e isso que vai, a gente olha para aquela pessoa e não vê sendo que, e Jonas ele pregou ali. O agir principal é o de Deus. O arrependimento verdadeiro, ele alcança todas as áreas da nossa vida. Quando nós nos humilhamos, foi o que o rei fez aqui. O rei primeiro ele desceu do trono, o arrependimento veio no coração dele, em primeiro lugar. E aí no versículo 7, fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto. O jejum era total, humanos, animais, todos. Então, o que a gente aprende com isso? Que o arrependimento, ele muda todas as áreas da nossa vida. Vida pessoal, ele vai mudar os nossos hábitos, as nossas prioridades, os nossos comportamentos, todos foram transformados. O arrependimento, ele não fica só restrito a um discurso ou a uma conversa aqui. O verdadeiro arrependimento, o verdadeiro avivamento, quando nós, aqui nessa igreja, começamos a sentir o verdadeiro poder de Deus, a verdadeira ação de Deus, o verdadeiro intuito do que é ser cristão, tudo em nós muda. E começa a mudar os nossos relacionamentos. E começa a mudar a nossa cultura, e começa a mudar a nossa sociedade, e como aconteceu ali, toda a cidade começou a entrar em estado de humilhação, começa com um e vai passando por outro. Nós vivemos num período, numa fase das nossas vidas, que eu vejo muito é falar, não vou colocar meu filho na faculdade, porque aquilo ali é um lugar complicado. Não vou deixar meu filho estar em tal ambiente, porque aquilo ali é um lugar complicado. Nós estamos tendo as atitudes de Jonas todos os dias. Quem estuda em universidade sabe das dificuldades, eu sei como é, às vezes, todos os professores doutrina para tal pensamento. Então o que cabe a nós fazer? Instruir os nossos filhos, instruir quem está nos próximos, formar dentro da igreja jovens com mentalidade cristã, para que esteja nesses lugares, para que falem do verdadeiro amor de Deus. Nós não temos que ser os Jonas de falar, não são dignos, eu nem tenho que estar lá com eles. Não, nós temos que estar, nós temos que mostrar a diferença. Nós temos que estar ali mostrando que Deus age em nós sendo diferentes. Nós não devemos nos prender aqui e falar, eu sou melhor, a minha doutrina é boa, minha igreja é organizada, eu tenho um manual disso, eu tenho um manual daquilo, eu tenho uma boa cultura bíblica, eu sei de todas as coisas, tenho uma boa teologia sistemática, eu sei das coisas, então eu não posso nem me misturar com os demais. Primeiro que nada disso é mérito nosso. Nada do que a gente aprende, nada. Primeiro foi dom de Deus. E quando a gente lê na Bíblia sobre os dons de Deus, os presentes que Ele nos dá, é para que nós façamos pelos outros. Quando a gente vai lá para Coríntios, em todos os lados da Bíblia, que fala de dom, de tudo que Deus nos dá, sempre vai ser, dificilmente aquilo é para mim. É sempre para fazer algo pelo outro. Então, um dos mandamentos de Jesus, quando Ele
Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É sempre o outro, é sempre para o outro. Então nós temos que estar nos lugares e ser diferentes, não ser influenciado por eles, mas influenciados. Jonas, ele não tinha que ser influenciado por Nínive. Deus ali destruía muito fácil Nínive. Quando a gente vai aprender aqui, a gente vai entender aqui mais para frente. Então, como nós vamos querer a mudança de uma sociedade, como nós vamos querer uma mudança intelectual, como nós vamos precisar de intelectuais cristãos no nosso país, se nós estamos fugindo dos lugares onde eles estão? Nós precisamos formar em nós mentalidade, é por isso que nós precisamos ler a Bíblia, é por isso que nós precisamos vir a EBD, por isso que nós precisamos saber da história da salvação, para que nós não sejamos influenciados. O mundo hoje tem muita gente fazendo boas perguntas e nós precisamos ter boas respostas. Nós tivemos no passado C.S. Lewis, que era cristão, nós tivemos a escritora de Orgulho e Preconceito, nós temos o Tolkien, que era católico, mas tinha essa vida de cristã. E quem nós temos na nossa sociedade hoje, que escreve as maiores literaturas, que faz as melhores músicas? Cadê nós cristãos nesses meios? Nós afastamos porque nós nos sentimos Jonas para olhar para nós, para ditar no lugar de Deus. Não são dignos que eu fale de Deus naquele lugar. Eu prefiro ficar aqui, porque ali Deus nem passa perto. Deus, nós também, o nosso coração, se não fosse a misericórdia de Jesus na cruz, Deus nem passava perto de nós. Somos tão pecadores, fomos tão pecadores quanto. A diferença é que Deus nos encontrou e nos resgatou. O próprio rei se humilhou antes de decretar mudança. A transformação começa quando eu mudo a mim mesmo, e assim eu vou influenciando quem está do meu lado. O Brasil não precisa de mais igrejas, de mais religiosidade. O Brasil não precisa de túneis. O Brasil não precisa de descende, esses eventos que fazem. O Brasil precisa de falar sobre Deus. O Brasil precisa de ouvir sobre o Evangelho verdadeiro. Nós precisamos falar do Evangelho. A igreja aqui, ela não precisa de pintar essa parede de outra cor, de abaixar essas luzes para ver se as pessoas se concentram ou se as pessoas cantem junto com o grupo de louvor. As pessoas precisam entender que o louvor que entoamos nesse culto é para a honra e a glória de Deus, não é para fazer bonito para ninguém ao nosso lado. Nós precisamos olhar para nós primeiro, antes de querer falar o que nós precisamos, o que precisa mudar, porque o rei, antes dele ditar o que era para fazer, ele olhou para ele, viu onde ele precisava mudar. O arrependimento verdadeiro dele vai depender da graça, porque só de nós também nós não vamos conseguir. O versículo 9, ele começa com tão forte, tão emocionante, que é o rei, ele olha e fala assim, antes no 8 ele fala, se converterão cada um no seu caminho da violência que há em suas mãos. Aí ele faz tudo isso sem querer comprar salvação. Ele fala assim, quem sabe voltar a Deus. Ele fez tudo isso sem a certeza de que Deus iria, naquele pensamento dele ali, voltar atrás naquele juízo. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, apartará o furor da sua ira, de sorte que nós não pereçamos. Na sua consciência de culpa, nós merecemos o juízo, mas talvez Deus tenha misericórdia. Isso é graça. Nós também temos isso. Quem sabe? Nós hoje temos a certeza, mas um dia nós também tivemos esse quem sabe. O mundo está no quem sabe. E às vezes a gente fala assim, mas por quê? Essa situação, por que eu tenho que me importar tanto com a minha sociedade? Se quando eu vou ler no final
ali no Apocalipse que vai acontecer no mundo, é isso mesmo. Tudo só vai piorar. Sim, se você ler a história mais para frente, Nínive, depois de um tempo que veio outro rei, voltou o que era. Mas naquele período Deus precisava salvar, Deus tinha elegido para salvar pessoas ali, tinha os eleitos dele ali naquele período. É por isso que nós precisamos preocupar em evangelizar, nós precisamos preocupar em falar com aquele povo. Deus, antes de tudo, ele já tinha os seus eleitos em Nínive, mas precisava que Jonas fosse lá falar. Ele poderia fazer de outra forma, mas o Deus que elege início e fim, ele elege meios. E ele foi até Jonas, ele mostrou para Jonas que ele não tinha livre-arbítrio, que Jonas tentou fugir e falou: não, você não vai. Fez um milagre de um grande peixe, ir lá, tirar, pegar em 3 dias, ele sobreviver no ventre do peixe 3 dias. Mas esse nem foi o maior milagre. O maior milagre foi um povo, dado ao contexto histórico dos ninivitas, se converter. Esse foi o maior milagre. Então você aí que acha que não tem mais jeito para esse Brasil, quando você vai ler sobre Nínive, nós vivemos na Suíça. Não sei o plano que Deus tem. Eu sei que nós podemos olhar para os nossos corações e falar: eu vou mudar. Porque não dá para mim tentar mudar o outro. Nós podemos mudar a nossa percepção de como nós vemos o outro. Não dá para mim mudar a visão do outro sobre esse sermão. Dá para você mudar a sua percepção sobre o que está sendo falado. Não dá para você mudar. Nossa, eu queria tanto que fulano ouvisse e mudasse. Nós temos que olhar para nós, no nosso coração. Nínive era violenta, era pagã, era cruel, culpada, e mesmo assim Deus demonstrou misericórdia. Isso aponta diretamente para Cristo. Muitos gostam de dizer Cristo é o Jonas maior. Jonas fugiu, Cristo veio voluntariamente. Jonas pregou contra os inimigos, Cristo morreu por nós, que éramos os inimigos. Jonas anunciou o juízo, Cristo suportou o juízo na cruz para salvar os pecadores. O Evangelho é a resposta definitiva ao quem sabe se Deus se voltará. E em Cristo, Deus se voltou para nós. Deus enviou seu Filho para nos salvar. Seu Filho morreu na cruz para nos salvar. A resposta de quem sabe que Deus se voltará e não nos deixará perecer, Ele já fez. E já foi dado. No seu Filho ali na cruz, que morreu por nós, que éramos inimigos, que éramos pecadores. E no versículo 10 nós vamos ver a soberania de Deus. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito. É sempre bom falar, nós, como calvinistas, Deus se arrependeu. Existe um termo bíblico que fala, pastor Cláudio, antropomorfismo, que é você usar a linguagem humana para falar de Deus. Na linguagem humana, do lado da moeda humana, nós entendemos, Deus se arrependeu. Mas nós sabemos que Deus tinha o controle de toda essa narrativa. Deus, ele sabia que destruir Nínive era muito fácil. Era fácil, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Ele queria mostrar que ele poderia pegar uma das piores cidades ali e fazer eles se humilhar diante dele. Porque se ele queimasse aquele povo, ele seria uma espécie de vingativo. Ele falou: não, a minha diferença é que eu vou ser misericordioso com esse povo e eles vão se humilhar. Isso é maior do que o milagre de um homem passar 3 dias no ventre de um peixe. É aquele povo se converter. Maior do que qualquer milagre que possa acontecer no nosso meio. Maior que qualquer milagre que possa existir. É você olhar para nós, pecadores que somos, e entender: eu sou salvo e Cristo morreu por mim. E a graça que Deus me tem dado, graça é um favor imerecido. Eu não merecia. Isso nos torna tão humildes, nos faz voltar àquele rei que foi. Nós não merecíamos tamanha graça, nós não merecíamos tamanha bênção. E aquilo que cabia a nós, que era o juízo, como
couber, que era destinado para eles, também era destinado a nós. Mas Cristo, Deus encarnado, se fez homem, habitou no nosso meio, morreu por nós, nós como inimigos, pecaminosos, para nos salvar, para nos dar graça, para nos dar um presente. E Ele nos deu a graça, Ele nos deu a misericórdia, e Ele nos deu a fé para crermos nisso, porque se dependesse de nós não criamos em tamanho projeto de salvação, nós não criamos em nada. Até essa fé foi um presente, porque ela não vem de nós, é dom de Deus. O texto, ele vai dizer que Deus se arrependeu, porque isso não significa que Deus mudou a sua essência. A gente vai ler em outros que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele já tinha isso. É que na linguagem do povo eles entenderam na cabeça deles que Deus havia se arrependido. O livro inteiro ele mostra a soberania de Deus. Soberano sobre o mar, soberano sobre o peixe, soberano sobre o profeta, soberano sobre os reis, soberano sobre as cidades, soberano sobre os corações. Nínive parecia impossível, mas Deus mostrou que poderia transformar aquela cidade. Nenhum coração está fora do alcance de Deus. Deus tem os seus eleitos, mas todos os corações do eleito Deus irá alcançar. E precisamos que nós falemos. Mas como eu irei falar? Eu não tenho uma boa pregação, eu não entendo muito. Jonas, ele falou 3 palavrinhas em palavra de juízo. Nós temos rede social. Isso aqui, você nem precisa mais em mínimo. Você já manda daqui para lá. E dá para... Às vezes a gente fica discutindo na internet, nós estamos num período político, a gente quer provar para o outro que o meu é melhor que isso, e no meu trabalho eu quero ficar mandando direto para o meu colega de trabalho. Quando dá para você, às vezes, um simples texto que você coloca nos seus stories ali que passa 24 horas, pode mudar a vida de alguém, porque a semente foi plantada. Se você tem 200 pessoas que vê seus stories todos os dias, nós jovens que gostam de ficar seguindo todo mundo, daí todo mundo fica se seguindo, às vezes tem 200 pessoas. 200 pessoas vendo aquilo que você falou, 200 pessoas devem preencher isso aqui. Então, às vezes a gente diminui, e é por isso que também o que você coloca que faz o mal são 200 pessoas onde você está afetando com algo que talvez você queria indicar para outra pessoa. É onde é. Que nós precisamos usar como o evangelismo. Nós podemos fazer como todo mundo tem um bem. Tem pessoas que têm uma desenvoltura para falar. Cara, eu não consigo. Eu tenho essa dificuldade de evangelizar as pessoas assim, mas em todos os nossos lugares, no nosso trabalho, na nossa escola, onde estudamos, vai ter, na nossa família, tem ninivitas ali que nós precisamos fazer diferença, nós precisamos falar. Esse texto que ele pergunta para nós hoje é se nós estamos sendo mais parecidos com os ninivitas ou com Jonas. Os ninivitas precisavam de arrependimento, mas Jonas também precisava. Jonas precisava entender a soberania de Deus, entender que ele não ditava para Deus quem era digno de salvação e quem não era. É possível nós conhecermos a doutrina, frequentar a igreja, defender a verdade, mesmo assim ter um coração frio, sem misericórdia, distante da graça. Nós temos uma boa doutrina, nós temos uma boa organização, mas talvez no meio disso tudo, às vezes a gente pode usar uma boa organização, um bom manual para afastar o nosso irmão. Seguimos tanto as regrinhas, e às vezes a gente briga por coisas que está no manual tal, está escrito em tal lugar, mas esquecemos da principal essência: amar o nosso próximo, falar para o nosso próximo, entender o nosso próximo, e não o afastar, não usar essa bênção que nós temos de ter uma denominação, graças a Deus, tão organizada, e não usar isso para que afaste as pessoas, mas que traga ela. Nós temos isso, nós podemos ter tudo isso,
Podemos ter domínio total de teologia e da Bíblia, infelizmente, assim, no nosso coração é pecaminoso, usar para o mal. Nós ainda acreditamos. Pode baixar a foto. Ainda acreditamos que Deus pode trazer um verdadeiro avivamento. Jonas 3 nos mostra que Deus transforma cidades, quebra orgulhos, alcança improváveis e revive corações. E restaura pessoas, igrejas vivas, restaura cada um. Deus alcança todos os corações. Deus nos alcança, Deus alcança os nossos familiares, Deus alcança os nossos colegas de escola, nossos colegas de trabalho. Basta nós falarmos. A primeira coisa que nós temos que semear. E mesmo que uma coisa interessante nesse livro de Jonas é que ele não é sobre o pregador, ele não é sobre a eloquência, ele é sobre Deus e sobre a palavra. O foco está em Deus. A eficácia não é no mensageiro, a eficácia é Deus. E nós, por mais pecadores que somos, que Jonas, vamos dizer que ele é um afastado de Deus e trazido por Deus, ele, com todo aquele erro, Deus deu ele uma segunda chance, que nós aprendemos aqui na semana passada. Moisés não teve uma segunda chance, vários outros profetas não tiveram a segunda chance, Jonas teve uma segunda chance de falar. Ele tinha os erros dele, ele tinha um preconceito com aquela cidade, uma questão política com Nínive, uma questão religiosa com Nínive, ele tinha tudo. E mesmo assim, o que ele falou houve efeito, mas não foi por ele. Em 2 Coríntios 4,7, Paulo vai falar: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós, como vasos de barro, temos em nós um tesouro que é o Espírito Santo de Deus. Quem pregou em Nínive foi Jonas, um homem que fugiu, resistiu, tentou escapar do chamado e carregava o coração desalinhado. E mesmo assim Deus, nós pecadores que somos, mas Deus, em sua infinita misericórdia, com a sua graça, Ele nos capacita para que nós podemos falar com quem nós convivemos diariamente, pessoas perdidas, vazias, confusas,